Boa noite, Enir. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos. Mais um domingo, né? E eu estava confirmando aqui, mas acho que hoje vai ser o último domingo do mês de dezembro, né? Que nós vamos ter live. Acho que domingo que vem eu vou confirmar, no final eu confirmo isso para vocês. Então, não poderia deixar de ser, né? Enir vai trazer para a gente aqui Jesus e Maria. As imagens, já tive aqui um pequeno saborzinho, estão lindas. É para mexer Obrigada. profundamente mesmo com o nosso ser, com o nosso coração. Né? Obrigada. Então, nós temos aqui a Enir, né? A Adriana Carvalho. Ai, Adri, que saudade de você. Lugar ao Sol, Ana Rita Muniz. Vamos ver quem mais está aqui. Acho que por enquanto, Alexandre. Boa noite, Maria Araújo, e que sejam todos muito bem-vindos com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eu vou fazer uma leitura para a gente logo passar para a Enir, fazer a leitura e a prece, para a gente iniciar. Eu abri aqui esse livro, Jesus no Leme, do Psicografia do Carlos Barcelli, do irmão José. São pequenininhas, mas são bem, bem fortes. Então, Esquece-te, o nome da lição. Se buscas esquecer a dor que te acicata, o problema difícil que há muito te atormenta, a constante lembrança do passado infeliz, a mágoa que ficou de alguém que te feriu, o revés que sofrestes por tua invigilância, faze o bem a quem possas e não reclames tanto. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, e que está aqui sempre para nos guiar, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que todos aqueles que ainda não conhecem Jesus possam, quem sabe, na noite de hoje, ouvir falar do seu nome e ter a vontade de conhecê-lo um pouquinho mais. Pois nesta noite sabemos que Ele estará conosco como está todos os dias. Neste momento, trazendo um pouco mais de reflexão sobre sua mãe e ele. Nesse estudo que a Enir nos preparou com tanto amor e carinho. Que possamos estar abertos a este ensinamento que vai haver durante esse período de 1 hora. E se vocês puderem encaminhar aqueles que vocês acham que ainda não conhecem Jesus, quem sabe neste momento não é o momento oportuno. Que Jesus possa tocar o coração de cada um, para o bem, para o amor, porque somente o bem é que vai fazer com que mudemos o nosso destino, os nossos caminhos. Agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui e falar em seu nome, falar sobre ele. Que Deus abençoe a cada um aqui presente e a Enir, que tenha todas as vibrações desta casa, que tanto nos alegra o coração, que tanto nos acolhe, que é a nossa querida amada Casa de Oswaldo Cruz. Obrigado, Senhor, que assim seja. Enir, a palavra é toda sua, tá? Vou Obrigada. sair e coloco o slide para você. Tá, Todos muito aqueles obrigada. que chegaram aí, uma boa noite. Até já. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu me encontro aqui essa noite para a gente conversar um pouco, falar dessas duas grandes almas que estiveram aqui entre nós na Terra, Maria, mãe de Jesus, e Jesus. Não desmerecendo, é claro,
nenhum outros personagens que fizeram parte da história de Jesus, que caminharam lado a lado com Jesus. Mas nessa noite a gente vai dar uma pincelada em especial a esse ser maravilhoso que é Maria e a Jesus, que nos foi colocado na questão 625 do Livro dos Espíritos como modelo e guia, ou seja, como alguém que nós podemos copiar e seguir sem medo, que a gente não vai cair no abismo, que a gente não vai perder a nossa encarnação. Então, deixa eu ver aqui. Para a gente poder conversar com um pouco mais de embasamento nos evangelhos a respeito de Maria, mãe de Jesus, e Jesus, o evangelho que mais traz informação é o evangelho de Lucas, que foi escrito a pedido de Paulo de Tarso. Era um desejo de Paulo de Tarso escrever um evangelho sobre a vida de Jesus com as narrativas de Maria, sua mãe. Mas Paulo, com toda a bagagem de tarefas que ele tinha, a vida muito tumultuada, ele foi vendo ao longo da sua caminhada aqui na Terra, das suas pregações, que ele não daria conta desse trabalho. Então, no livro Paulo e Estevão, a gente vai ver que Paulo de Tarso chama Lucas e pede a Lucas para executar essa função, essa missão de escrever sobre a vida de Jesus narrada por Maria, sua mãe. É importante a gente lembrar que tanto Lucas quanto Paulo de Tarso, eles não conviveram diretamente com nosso Senhor Jesus Cristo, mas foram trabalhadores de suma importância que divulgaram e muito nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente Paulo de Tarso, que se não fosse o trabalho de Paulo de Tarso, é muito pouco provável que nós hoje tivéssemos ouvido falar sobre Jesus. Então nós devemos muito, é claro, a todos esses espíritos, né? Como eu disse para vocês, não desmerecendo nenhum outro personagem que conviveu com Jesus e trabalhou nessa obra junto com Jesus quando Jesus esteve aqui entre nós. Paulo de Tarso, portanto, teve um papel fundamental. Vamos lá. Esse retrato que vocês estão vendo aqui do lado na tela, esse rosto aqui, é um retrato de Maria de Nazaré. Chico Xavier, numa reunião que ele exercia em Uberaba, em 1º de dezembro de 1984, ele estava realizando essa reunião em homenagem ao Dia das Mães. Então lhe apareceu Emmanuel e disse que ele queria passar um retrato de Maria de Nazaré. A forma com que Maria de Nazaré se apresentava nas proximidades da crosta, aos irmãos menos felizes, a forma com que ela se apresentava para eles. Foi então um trabalho árduo de 20 sessões realizado pelo fotógrafo paulista Vicente Ávila. Ele foi então encarregado de executar esse desenho retratando a imagem de Maria de Nazaré. Então, a gente vê que essa é a imagem próxima que Maria, é assim que ela se apresenta aos sofredores próximos da crosta. Muito interessante essa imagem, muito bonita, uns olhos muito significativos, brilhantes, penetrantes e ao mesmo tempo serenos, nos levando a profundas reflexões. É um retrato muito bonito de Maria de Nazaré. E também merece a nossa gratidão pela espiritualidade amiga ter tido toda a preocupação de nos enviar esta imagem que nos facilite muito nos nossos momentos de aflição, de prece, a gente mentalizar essa figura para pedir a ela socorro, esclarecimentos, força, fé, coragem nas lutas da nossa vida. Qual é a visão que a doutrina dos espíritos, precisamente Kardec, tem a respeito de Maria de Nazaré? Numa revista espírita, eu peço desculpas a vocês, que o slide nunca fica muito legal no stream, né? Mas na revista espírita de janeiro de 1862,
a gente vai ver ali que Kardec deixa bem claro que Maria é um espírito puro. Ela não pertencia à raça culpada e exilada no caso hoje a gente sabe, né, dos capelinos, daqueles que foram exilados no planeta Terra. Ou seja, ela já tinha feito toda a sua evolução anteriormente a essa missão de vir como a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus já era, naquela ocasião em que veio Jesus, há mais de 2000 anos, um espírito puro, que tem como missão, a gente vai ver, ela tem na Terra, né, como missão, agir como um verdadeiro pastor que vai moralizar os condenados em suas prisões e lhe mostrar o caminho da salvação. Então, é mais um espírito que veio junto ao nosso Senhor Jesus Cristo para fortalecer em nós a fé, para a gente não esmorrecer diante das lutas da vida. O que a gente precisa muito desses espíritos, porque as nossas provações aqui no planeta Terra, elas não são provações pequenas. Nós somos um planeta de provas e expiações, e aqui nós passamos momentos de muita dor, principalmente agora que a gente está numa fase de transição planetária, onde há muitos momentos de dificuldades, a gente tem dificuldades com o clima do planeta, porque já destruímos, nós temos dificuldades conosco, com o nosso momento evolutivo, é um momento de decisão que nós estamos sofrendo tanto moralmente como também fisicamente. É claro que vale ressaltar que os sofrimentos que nós estamos vivenciando hoje, nesse período de transição, eles não são decorrentes de Deus, não foram enviados por Deus para nos castigar, mas sim eles são decorrentes, ou seja, eles são consequentes da nossa semeadura de outrora, da semeadura que nós executamos ao longo das nossas reencarnações, ao longo das nossas passagens aqui no planeta Terra. Então, nós hoje estamos colhendo tudo aquilo que nós plantamos anteriormente. Então, vale ressaltar isso. Então, é um período de dor, é um período de sofrimento, mas conforme o próprio Jesus, no seu sermão profético, narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ver que esse período de sofrimento é um período que depois vai passar e aí sim virá a instalação definitiva do mundo de regeneração, desse mundo tão esperado por todos nós. Mas até se dar, é um período de sofrimento, é um período que nós vamos ter que rever os nossos valores, mudar as nossas condutas e sermos firmes diante das provas e expiações da vida, o que não é nada fácil. Portanto, vamos precisar muito rogar a Maria forças para suportarmos as provas que cabem a cada um de nós e as provações coletivas que também sofreremos. Então, é muito válido a gente relembrar quem é esse espírito maravilhoso, Maria de Nazaré. Ele é um espírito puro. Na Revista Espírita, de 1868, num artigo intitulado Os Messias do Espiritismo, esse artigo está em fevereiro e ele continua em março da mesma Revista Espírita de 1868, nós lá vamos ter uma notícia de que Jesus faz parte da falange dos espíritos crísticos, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é um desdobramento dos espíritos puros. Ele faz parte da falange dos espíritos crísticos, que são espíritos que estão, conforme colocações de André Luiz e também de Emmanuel, estão em comunhão perfeita com o Pai. E são espíritos que são designados para ajudar Deus na administração do universo tal qual nós o compreendemos. Então a gente vê que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um espírito que está uma escala até acima de Maria, mãe de Jesus.
Nós não estamos desmerecendo Maria de forma nenhuma, nós só estamos colocando, mostrando as responsabilidades e o nível evolutivo de nosso Senhor Jesus Cristo. É um espírito crístico que tem um papel a desempenhar no universo muito significativo e de muita responsabilidade. É isso que nós precisamos compreender. No livro A Caminho da Luz de Emmanuel, lá nós vamos saber também, nós vamos colher mais informações a respeito dessa falange de espíritos crísticos, e nós vamos ter notícia que nosso Senhor Jesus Cristo, conforme até a prece que a Patrícia fez no início, ele é um dos governadores do planeta Terra. Então, são espíritos que já realizaram a sua evolução, já estão num patamar evolutivo que não necessitam mais de reencarnar na Terra ou de vir à Terra. Podem reencarnar ou vir na Terra se desejarem em missão, mas não têm mais nenhuma necessidade porque já não sofrem mais nenhum tipo de influência na matéria, já não precisam mais, mas vêm por missão, por amor. Então, por isso que essa noite também nós estamos falando, dando ênfase a falar desses dois espíritos que não precisavam estar entre nós e, no entanto, estiveram entre nós para reforçar uma mensagem, para trazer com mais clareza para todos nós as leis de Deus e mostrar que é possível vivê-las enquanto estamos aqui encarnados no nosso planeta. Então, olha que interessante. São espíritos que vieram aqui por um amor, por um tipo de amor que a grande maioria de nós não consegue conceber, porque eles não precisavam mais, mas vieram aqui. Passaram o que passaram, sofreram a injustiça dos homens, mas vieram para nos trazer uma mensagem e mostrar para a gente que tem luz sim no fim do túnel, que vale a pena ser bom, que vale a pena investir no bem, que vale a pena agir dentro das leis de Deus. Num livro editado pela FEB, intitulado Universo e Vida, do Hernani Santana, nós vamos ver que Maria, ela que já fez toda a sua trajetória evolutiva, antes de estar aqui reencarnada entre nós, como mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela passou por lá. Por lá onde? Em Sírios. Esse livro vai relatar para nós que Ana, Simeão, Isabel, Zacarias, José, Maria, mãe de Jesus, foram espíritos que também passaram pela constelação de Sírios, né? A constelação do grande cão. E nesse livro lá é relatado que muitos espíritos que estavam em Sírios, naquele momento de transição planetária, porque Sírios também um dia esteve num momento de transição planetária como esse agora que nós aqui estamos vivendo, e que muitos espíritos também não decidiram não seguir as leis de Deus e foram exilados para a capela. Olha que interessante. E nós temos a notícia, pelas obras de Emmanuel, que lá em Capela também, quando Capela chegou nesse momento de transição planetária, muitos daqueles também que não desejaram viver as leis de Deus foram exilados para onde? Para o planeta Terra. Então, é só para mostrar que todos nós somos uma grande família, que todos os planetas, né, os planetas passam por essa escala de evolução, que essa escala de transição de planeta, de passagem de uma hierarquia para outra, se dá pela grandeza, pelo fator evolutivo de sua população. Somos nós que determinamos o momento dessa passagem. E que, apesar de tudo isso, nós temos que entender que aqui também se encontrarão, nesse momento de transição, espíritos rebeldes que também não vão desejar viver as leis de Deus e que também serão exilados
para um outro orbe, para um outro local, para que também tenham chance de refazerem os seus passos, os seus caminhos. Então, olha que interessante, Maria, mãe de Jesus, como Zacarias, Ana, Simão, Isabel, José, o pai de Jesus, o carpinteiro, né? Eles também passaram por Sírios, só que desejaram viver ardentemente a mensagem de viver as leis de Deus, né? E mais tarde, então, eles vão poder ajudar Jesus, fortalecê-lo na sua trajetória aqui, na sua passagem, na sua missão aqui na Terra, de nos ensinar as leis de Deus e a vivê-las. Não só ensinar, mas também exemplificá-las. Então, esse agrupamento de espíritos puros, espíritos preparados, fortalecidos na vivência das leis de Deus, vem dar suporte a Jesus para que ele também possa se sentir fortalecido e amparado nas lutas. Não que Jesus fosse cair se ele não tivesse esse amparo, mas para mostrar para todos nós que a obra de Deus ela é construída em fraternidade, em união de esforços. Nós não só poderemos vencer se nós nos unirmos no bem. Então, por isso que essas almas estiveram todas juntas para também exemplificar para nós que a obra de Deus é feita, é embasada na fraternidade, na união dos seres. Então, mais uma vez, esses espíritos deixam para nós uma reflexão, um exemplo de vida, apesar de estarem totalmente preparados e não caírem nas tentações da matéria, porque já são espíritos preparados, já são espíritos puros, mas eles mostram para a gente que eles trabalham totalmente unidos na obra do Pai, mostrando que essa também deve ser a nossa direção de trabalho, trabalharmos juntos para construirmos um mundo melhor, de que sozinho nada construiremos. Então, nessa obra, Universo e Vida, editada pela FEB, nós vamos ter esta notícia. E tem uma outra passagem que eu fiz questão de também enfatizar para vocês, a importância de Maria, mãe de Jesus. Nesse mesmo livro, Universo e Vida, que eu não sei se eu coloquei aqui o slide, não, eu não coloquei. Eu não coloquei para vocês, né? Eu só coloquei aqui falando sobre Sírios, né? Eu não coloquei mais um detalhe que é de suma importância. Tem uma passagem de Mateus, capítulo 20, versículo 20 e 21, que Salomé, né, esposa de Zebedeu, mãe dos apóstolos Tiago e João, pedem a Jesus, nessa passagem, que seus filhos, um pudesse se assentar à sua direita e outro à esquerda. E é interessante que nesse livro Universo e Vida, Jesus vai dar a seguinte, nós vamos ter a seguinte informação precisa de por que os filhos de Zebedeu, eles não teriam como e por que sentarem à direita e à esquerda de Jesus. Nesse livro é narrado assim: Jesus disse à esposa de Zebedeu que só se assentariam à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus aqueles a quem o Pai havia reservado esses lugares, porque sabia que o Eterno já elegera para esses supremos ministérios o grande João Batista era seu primo e foi seu precursor, e a magnânima Maria de Nazaré, que naquele atual momento ela era sua mãe, o primeiro para eleger sob sua crística supervisão os problemas planetários da justiça. Então, João Batista, ele estava sentado numa posição em que ele iria influenciar a questão da justiça no planeta Terra. E ela, a Mãe Santíssima, para superintender sob sua soberana influência as benevolências do amor. Então, cada um que se sentaria, um à direita, outro à esquerda, né? João Batista e Maria de Nazaré,
Um exerceria a justiça e seria o representante da justiça aqui na terra, entre os homens, e Maria de Nazaré seria a representante do amor de Deus aqui na terra. Olha que interessante. Então, ambos exerceriam em conjunto a justiça com amor aqui na terra. Isso é uma informação de suma importância para todos nós, porque muitas vezes os nossos corações estão envolvidos com problemas relacionados à justiça e ao amor. Então nós já sabemos que os dois representantes aqui na Terra é João Batista e Maria de Nazaré. Muito interessante essa informação que está lá nesse livro, Universo e Vida, de Hernani Santana. Vamos seguir. Deixa eu ver aqui que eu tenho nos slides para vocês, senão eu vou passando. O slide está aí sim, eu esqueci de colocar. Mas aí vocês vão ter depois a oportunidade de ver que João Batista representaria a justiça e Maria de Nazaré o amor entre os homens. Isso está nesse livro do Hernani Santana. Em Lucas, que é o evangelho por excelência para a gente ter mais notícias sobre Jesus, sua infância, sobre Maria, nós vamos ver que em Lucas capítulo 1, versículo de 31 a 38, vai ocorrer a anunciação. O anjo Gabriel vai estar com Maria, mãe de Jesus, e vai falar que ela será a mãe do Messias tão esperado pelo povo de Israel, pelo povo judeu. E é interessante que no versículo 38, depois de Maria ser convocada para essa tarefa, ser anunciado pelo anjo que ela seria a mãe de Jesus aqui na terra, ela responde ao anjo assim: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí o anjo se foi. Eu destaquei esse versículo porque ele é de suma importância e também de suma importância para as nossas reflexões nesse momento da anunciação em que Maria está sendo convocada oficialmente pelo anjo de que ela seria a mãe de Jesus aqui na terra, e que ela responde dizendo que naquele instante ela é serva do Senhor e que se fizesse nela, segundo a palavra, as leis de Deus. Ela demonstra para nós a sua condição de obediência e confiança. E, ao mesmo tempo, ela projeta para nós, há mais de 2000 anos depois, uma reflexão. Será que agora, passado 2000 anos, nós também poderíamos falar para Deus a mesma frase que Maria disse quando ela ficou sabendo que ela seria a mãe de Jesus? Ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo as leis de Deus. Será que hoje a gente se colocaria nessa posição de serva e diria a Deus para que seja feita a sua vontade e não a nossa? Será que nós já teríamos coragem de pronunciar a mesma frase de Maria, passados esses 2000 anos, principalmente nos nossos momentos de provação e expiações que nós passamos? Será que nós teríamos coragem de dizer: Senhor, eu sou a sua serva, faça-se em mim a sua vontade, a sua palavra e as suas leis? Então a gente vê em Maria a obediência, a confiança que ela tem em Deus, nos seus desígnios, nas suas leis, na sua providência. A obediência, a gente sabe que está lá no Evangelho, obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Será que nós temos dentro de nós, diante das provas da vida, obediência e resignação? Então é uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que já conseguimos caminhar um pouco mais próximo de Maria, um pouco mais próximos dos ensinamentos de Jesus? É uma reflexão. Nós vamos ver que após
essa convocação do anjo, né, que anuncia que ela seria a mãe de Jesus, a gente vai ver que ela vai visitar a sua prima Isabel, que também já está grávida de João Batista. E ali, naquele momento tão alegre, o apóstolo Lucas vai narrar, vai dizer que ela é bendita entre as mulheres e que bendito é o fruto do seu ventre. Essa passagem até de Lucas é que deu mais tarde que essa passagem, mais tarde ela gerou a oração que muitos de nós, apesar de não sermos católicos, mas nós sermos cristãos, muitas vezes nós pronunciamos a prece que é feita a Maria, que é a Ave Maria, Mãe de Jesus, né? Ave Maria, cheia de graça, Mãe de Jesus, né? E uma dessas frases é retirada do Evangelho de Lucas, em que é colocado: benditas és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, naquele instante ali daquela passagem, a gente vai ver a felicidade daquelas duas mulheres que mais tarde terão os filhos sacrificados, mortos de uma forma tão cruel, mas que vieram ao mundo para trabalhar para Deus em prol às suas leis. E principalmente João Batista, que era um precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? João Batista também teve uma morte violenta por decapitação. E mais tarde Jesus vai ter a morte violenta através da crucificação. Dois grandes espíritos que a gente já viu, o ascendente espiritual desses espíritos, que são espíritos de uma alta envergadura, de uma alta bagagem espiritual, que vão ter mortes de forma violenta, que vão sofrer as crueldades humanas. Uma reflexão para nós, né? O que será que nós faríamos hoje se o nosso Senhor Jesus Cristo viesse pessoalmente à Terra? O que será que nós faríamos hoje? Será que nós teríamos hoje uma conduta de compreensão? Teríamos hoje uma conduta de misericórdia? É outra reflexão que nós precisamos fazer, porque o tempo urge para todos nós. O planeta está, cada dia que passa, mais próximo de um planeta de regeneração e mais distante de um planeta de provas e expiações. Então, qual seria a nossa conduta? Quando Maria, mãe de Jesus, ficou sabendo que ela seria a serva escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus aqui na Terra, nós vamos ver uma outra passagem de Lucas, em que ela vai agradecer a Deus por esta oportunidade e, mais uma vez, se colocar totalmente como serva à disposição de Deus para essa tarefa. É o chamado Magnífica, né? E ela diz assim, é dito assim: Maria então disse: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, em meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é santo. E sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Temem no sentido de seguir, né? Agiu com a força de seu braço, dispensou os homens o coração orgulhoso, depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Com ela era Isabel. Então, logo após, ela faz essa prece de louvor e agradecimento a Deus por ela ter a oportunidade de ser a mãe de Jesus aqui na Terra. Muito bem. Vou dar uma pulada porque o nosso tempo vai passando. Vamos ver aqui. Muito bem. Maria, mãe de Jesus, ela não só
exerceu a missão aqui na Terra de socorrer os aflitos, porque também em vida ela fez isso logo após a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela vai para Éfeso, a gente sabe disso, e vai morar com João, onde ela fica lá até o fim de sua vida. E aí a gente sabe que ali, na casa de João, ela recebeu durante toda a vida dela sofredores, reconfortando o coração daqueles que sofriam, dando uma palavra amiga, ensinando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, Maria de Nazaré trabalhou até os últimos momentos da sua vida, mas não parou de trabalhar. Ela continua, segundo as tradições espirituais, trabalhando de uma forma ativa na espiritualidade. E um desses relatos nós vamos encontrar um livro de Ivone Pereira, intitulado Memórias de um Suicida, onde nós vamos ter a notícia de que Maria dirige no plano espiritual várias organizações de socorro aos necessitados, principalmente aos suicidas. Essas instituições, duas delas, é o Hospital Maria de Nazaré e Mansão da Esperança, no plano espiritual. Então, Maria, mãe de Jesus, continua trabalhando de forma ativa na espiritualidade em prol o restabelecer daqueles que caíram pelas malhas do suicídio. Nós temos essa notícia do plano espiritual. E esse mesmo livro, Memórias de um Suicida, dizem que todos nessa colônia, que são colônias de suicidas, às 6 horas da tarde, todos eles, que é a hora do Ângelus, tem uma hora especial em que é feita oração para Maria de Nazaré, que é às 6 horas da tarde, nós conhecemos, todos os espíritos dessa colônia, às 6 horas da tarde, eles se reúnem para orarem em agradecimento a Maria de Nazaré. Mas a Hora do Ângelus também é lembrada no livro O Nosso Lar, obra de André Luiz. A gente tem que relembrar isso também. Às 6 horas da tarde também, a Hora do Ângelus, é feita uma oração onde todos os ministros de Nosso Lar se reúnem em oração pelo planeta Terra, pela colônia de Nosso Lar, por todos nós. Então é uma hora de suma importância. A Maria de Nazaré tem uma representação no planeta Terra muito importante mesmo. O José Carlos Pereira colocou os servos de Maria, isso mesmo, né? Os legiões dos servos de Maria. No livro Memórias de Suicidas, tem lá uma bandeira em azul, hasteada em azul, que eu até coloquei aqui, onde tem um brasão que nós vamos ler, Legião dos Servos de Maria. Então todos trabalham e são dirigidos por Maria, mãe de Jesus, trabalham em prol dos suicidas. Olha que coisa interessante. E todos, na hora do Ângelus, oram para Maria, mãe de Jesus, pedindo pela paz e o amor do nosso planeta Terra. Então é uma hora dedicada a Maria de Nazaré, esse espírito tão maravilhoso que esteve entre nós, que exemplificou amor, abnegação, que trabalhou ativamente até os seus últimos dias aqui na Terra e que continua trabalhando no plano espiritual. Então devemos muito a esse espírito. Vamos lá, vamos dar uma... E Jesus? Jesus, como está lá no livro A Caminho da Luz, que nós já citamos, ele faz parte dessa comunidade de espíritos puros, que nós sabemos que são espíritos crísticos, que têm por finalidade dirigir os orbes. No nosso caso aqui, o orbe é o planeta Terra. Então, Jesus é um dos governadores do planeta Terra. E dizem que essa comunidade de seres angélicos, essa comunidade crística de seres angélicos perfeitos, na qual Jesus é um dos membros, só se reuniram precisamente próximo à crosta por 2 vezes. A primeira, quando a Terra foi destacada da nebulosa solar, e aí Jesus arquitetou, construiu todo esse planeta lindo, que infelizmente nós estamos destruindo a cada dia mais e mais, mas construiu esse planeta lindo para que recebesse todos nós
e que nós tivéssemos a oportunidade de reencarnar num planeta lindo, apesar de ser um planeta de provas e expiações, mas que aqui, com toda essa beleza, nós encontrássemos forças para passarmos pelas provas e expiações e subirmos nas ordens dos espíritos, né? Sairmos da condição de espíritos imperfeitos e irmos na direção também de espíritos puros. E a segunda vez foi quando Jesus decidiu vir ao planeta Terra pessoalmente. Então, essa comunidade de espíritos puros e angélicos se reuniu próximo à Terra por 2 vezes. Mas dizem também as tradições espirituais que essa comunidade próxima ao Natal se encontra bem próximo da Terra e que nós possamos aproveitar as melhores vibrações de nosso Senhor Jesus Cristo para nos fortalecer, para fortalecer nos nossos momentos de dor, para que a gente possa também sair vitorioso, transformar a dor em experiência, que é o que nós viemos fazer aqui, converter a dor em experiência e sairmos vitoriosos desse planeta. Então, essa comunidade desses espíritos, ao qual nosso Senhor Jesus Cristo faz parte, que são espíritos que são convocados por Deus para administrar os orbes, os sistemas e as galáxias, e Jesus faz parte dessa comunidade de espíritos e ele é um dos governadores do planeta Terra. Então, ele não é pouca coisa. Como a gente já teve a oportunidade de ver, Jesus, na revista Espírita, ele é um espírito crístico, e é só para mostrar para a gente a universalidade dos fatos. Então, a revista Espírita e a obra de Emmanuel, Caminho da Luz, elas estão em concordância, dizendo do grau evolutivo de Jesus e das suas funções para com todos nós. Então, Jesus é um espírito crístico, a ponto que Allan Kardec, na obra Gênese, definiu Jesus como o médium de Deus, porque realmente ele foi o representante. Ele passou para todos nós, de uma forma direta, as leis de Deus e a forma correta de nós a vivê-la, de interpretá-la, de colocar em prática no nosso dia a dia. Então, Jesus tem por essa missão. Ele é o representante de Deus aqui na Terra. Por isso que nos foi oferecido, na questão 625, como modelo e guia. Apesar de que hoje muitos de nós, mesmo os espíritas, estamos muito distanciados dessa verdade, porque a gente tem elegido, como eu tenho visto nas redes sociais, outros modelos e guias, modelos de pés de barros, guias de pés de barros, ou seja, verdadeiros ídolos de pés de barros, que a traça e o ferrugem corrompe, que o tempo corrói, que o tempo destrói. Mas o nosso modelo e guia imbatível, perfeito e que a gente pode seguir sem medo de cair no abismo, o único é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os outros são imperfeitos, né? Então Jesus esteve entre nós numa sociedade agressiva, numa sociedade perversa, mas apesar de tudo isso, dele ter convivido naquele contexto onde nós éramos agressivos e perversos, naquele contexto e hoje, mas ele nos ensina a tolerância, o perdão irrestrito, como a única terapêutica capaz de curar todas as nossas enfermidades. Então, Jesus, apesar de toda essa violência, no momento que ele veio aqui na Terra, nós éramos violentos e ainda somos violentos, ele nos deixou uma mensagem de tolerância, de perdão, mostrando que todos nós somos falhos e que, portanto, precisamos perdoar porque nós também, por sermos falhos, precisamos de perdão. Jesus viveu também um momento muito difícil dentro da nossa sociedade. Uma sociedade que elegia homens corruptos, que honrava homens violentos. Mas Jesus ensinou que honrar ou ser honrado é simplesmente a coragem de eleger o melhor para todos nós. E eleger o melhor para todos nós é vivermos as leis de Deus,
que pode não estar em ressonância ou em consonância com as leis dos homens, mas a única forma de termos honra e vivermos de uma forma honrada é elegermos as leis de Deus. E Jesus exemplificou isso durante toda a sua trajetória evolutiva entre nós. Jesus também, ele trabalhou sempre trabalhou em prol da justiça, mas a justiça de Deus, embasado na justiça de Deus. E é essa justiça que trabalha a favor da educação de nós mesmos. Então Jesus mostrou que para nós podermos viver aqui na Terra e verdadeiramente sermos livres, nós precisamos viver a justiça, usar as leis de Deus para educar o quê? Os nossos sentimentos. Porque são os nossos sentimentos deseducados que geram na sociedade a violência, que geram na sociedade as discórdias, que geram na sociedade os conflitos, que geram nas relações humanas as discórdias, os conflitos e os problemas. Então Jesus elegeu a justiça, o amor de Deus, as suas leis para direcionar as nossas vidas, a tal ponto que Jesus disse que não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Esse era o parâmetro de justiça de Jesus. Se você tiver dúvida, se você achar que você pode não ser justo ou não estar sendo justo com alguém, é só seguir esses ensinamentos deixados por Jesus, se colocando no lugar dos outros. Você gostaria que fosse feito com você aquilo que você está fazendo com o outro? Então Jesus ensinou para a gente o tempo todo a justiça divina, como aquela que deveria permear a educação dos nossos sentimentos e o nosso comportamento na sociedade. Portanto, não fazer com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você mesmo. Então Jesus elegeu a lei de Deus para permear todo o nosso comportamento. Interessante, com relação às posses materiais, Jesus foi bem claro na passagem com o rico, com o mancebo rico, mostrando que a verdadeira riqueza não são as posses materiais, nem mesmo as glórias humanas. É importante a gente relembrar essa passagem. É muito importante a gente relembrar a passagem do mancebo rico, principalmente pelas tradições do mundo espiritual, onde nós vamos saber que o mancebo rico, ele não estava tão só apegado aos poderes materiais, mas à vaidade. E por isso que ele, então, deixa Jesus no caminho e vai fazer o que ele queria ter feito da sua vida. E não teve mais tempo para voltar porque morre antes e não pôde servir a Jesus. É uma passagem de muitos ensinamentos e de muitas reflexões para nós, porque tudo aquilo que nós possuímos também nos possui. Então nós precisamos pensar se nós somos escravos ou nós somos livres dos bens que possuímos. Se nós somos escravos das nossas vaidades, ou se nós já estamos conseguindo administrar a nossa vaidade a ponto de abrir mão dela no nosso dia a dia. Porque o mancebo rico não pôde nem se despojar dos seus bens materiais, nem se desprender ou de se desapegar deles, nem da sua vaidade. Porque, segundo a tradição espiritual, ele deixou Jesus, ele não aceitou aquele convite imediato de Jesus, porque ele queria participar de uma corrida de bidas, da qual ele morreu. Então a gente precisa pensar o que nós temos feito com a nossa vaidade, o que nós temos feito dos bens que está na nossa mão, que nós sabemos que nós somos tão somente depositários e não proprietários. Estamos vivendo em função desses bens, estamos vivendo em função de nossas vaidades,
ou já estamos conseguindo, dia após dia, nos desapegarmos dessas duas grandes chagas que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Então, Jesus, com relação às posses, ele mesmo disse: eu não tenho onde deitar a minha cabeça, eu não tenho nada com que me preocupar. Não tinha onde deitar, não tinha bens para guardar, não tinha posses para acumular. E nós? Estamos sendo apenas depositários ou nós estamos presos, estamos totalmente acorrentados aos nossos patrimônios, aos nossos bens, às nossas posses, às nossas é, posições sociais? Então, Jesus nos deixa essa reflexão. Com relação às posses, ele nada levava, ele nada tinha e nada levava. Vamos lá. Com relação às questões morais da vida, Jesus sempre mostrou para nós um sentimento profundo de gratidão. Jesus sempre reverenciava Deus, sempre seguia as suas leis. E é importante eu estar falando da gratidão para nós. Jesus, ele era grato, ele honrava a Deus, ele era um homem que sempre mostrou a importância de nós agradecermos a Deus, de servirmos a Deus. E ele sempre, portanto, falou do sentimento da gratidão durante toda a sua passagem aqui na Terra. Aliás, o sentimento de gratidão, ele é próprio, ele é decorrente das almas que já têm uma consciência mais dilatada. As almas que estão com a sua consciência mais fechada ou sua consciência de sono, como diz Joana de Ângeles, não podem compreender o sentimento da gratidão. Não são gratas pela roupa, pela casa, pela comida, pela oportunidade da encarnação. E Jesus demonstra o tempo todo a sua gratidão por tudo aquilo que ele tem, por tudo aquilo que ele passou, por onde ele passou. Ele sempre mostrou gratidão a todos, a ajuda que recebeu e por todos que estavam ao seu redor. E aí levam a uma outra reflexão. E nós? Somos gratos por tudo aquilo que nós recebemos? Nós somos gratos por os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi deixado há mais de 2000 anos? Temos essa gratidão em nosso coração? Porque sem Jesus a nossa vida seria muito mais difícil, nós seríamos muito mais materialistas, ou a comunidade terrestre seria muito mais materialista do que nós somos na atualidade. Então, Jesus sempre demonstrou gratidão ao longo da sua passagem aqui na Terra. Falar de Jesus, gente, é falar de amor, é falar de benevolência, é falar de mansuetude, é falar de gratidão, é falar de paz, é falar de misericórdia, é falar de todas as virtudes. Falar de Jesus é falar de amor, falar de Maria é falar de amor. Jesus passou por nós há mais de 2000 anos, deixando uma mensagem profunda para os nossos corações, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, uma mensagem de perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas nós, nesse período de 2000 anos que se passaram da sua vinda, dos seus ensinamentos, nós nem sempre tivemos essa fidelidade para com os ensinamentos de Jesus, apesar dele ser o nosso modelo e guia. Nem sempre nós guardamos fidelidade por todos aqueles ensinamentos que estavam embasados nas leis de Deus. Ignoramos o amor de Jesus, ignoramos o seu trabalho realizado ao longo desses milênios. Mas será que nós paramos para refletir que essa nossa falta de fidelidade, essa nossa indiferença em muitos momentos em relação aos seus ensinos, é o que está nos deixando mergulhados ou imersos em sofrimentos,
nos ciclos reencarnatórios de dor? Que esse Natal a gente possa verdadeiramente fazer uma reflexão, um balanço de tudo que Jesus deixou, de tudo que ele representou e representa ou deveria representar nas nossas vidas. A importância dos seus ensinamentos na nossa vida. Temos dado esta importância? Temos dado esse valor? Se não estamos conseguindo ainda viver integralmente a sua mensagem, o que nos falta? O que nos falta? Reflexão, coragem, determinação. Essa é uma resposta que só cada um de nós pode encontrar em seus corações. O que está nos faltando hoje no século XXI para viver os ensinamentos de Jesus? O que está nos faltando hoje no século XXI para que o nosso Natal possa ser um Natal com Jesus, um Natal com Maria? O que nos falta? Essa deve ser a nossa reflexão. Porque se nós queremos sair dos ciclos reencarnatórios de dor, se nós queremos ingressar no mundo de regeneração, só através dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu desejo a todos, no fundo do meu coração, um Natal com Jesus para todos vocês. Que ele possa ser verdadeiramente o homenageado dessa noite. E só para pegar um gancho ali da Adriana, ela fala assim, está faltando tanta coisa, amor, empatia, solidariedade. É verdade, Adriana, precisamos de muita empatia, de muita coragem para amar, porque amar requer coragem. Mas que nós possamos ver o que nos falta, se é mais empatia, se é mais amor, se é mais solidariedade, enfim, e colocar em prática no nosso dia a dia. Ainda está em tempo. Enquanto estamos encarnados, está em tempo. Um Natal com Jesus para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor de vocês. Obrigada, Patrícia, pela tua paciência, pelo teu carinho, pela tua dedicação esse ano todo para comigo, de 2023. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, Nir. Nossa, a gente vai ouvindo, né? Assim, e vai imaginando, né? A nossa vida dentro do que Jesus nos trouxe, né? E é uma bela reflexão, sim. Eu acho que não só no Natal, né? A gente deveria pensar e refletir Jesus, os seus ensinamentos, todos os dias na nossa vida. Precisamos ser mais do que ter, né? É uma frase que já está ficando até às vezes, acho que banal, né? De tanto que se fala, as pessoas não estão dando a real importância a isso, ser mais do que ter. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, porque o cursor não subiu, aí ficou aqui, ó. Ficou a Carlinha, boa noite, Carla. Falei até, acho que a Edilene, acho que eu falei. Deixa eu ver quem faltou aqui. Faltou a Carla Gomes. E não, faltou mais, ó. Deixa eu puxar aqui embaixo. Não, ao contrário. Vai chegando, falei, né? Até a Adriana. O Lugar ao Sol, eu falei, o Alexandre, a Edith, a Adriana respondeu, a Sônia, a Helga, Simone, Edilene, todos sejam abraçados carinhosamente. Carlinha de novo, a Nélia, Luísa Quinelato, a Terezinha, Fábio, José Carlos, quem mais? Aqui a Célia Leal, Mariluce, Sônia, Adriana aqui de novo, Alexandre, Célia, acho que eu falei com todo mundo, Nélia, José Carlos, Leila Moura, Maria Araújo, Edith, foram todos. Passa rápido, eu não vi, eu falei, faltou um monte de gente.
Então, meus irmãos, agradecemos imensamente, né, por todo este ano, porque realmente eu estava conferindo aqui, nós voltaremos no dia 7 de janeiro de 2024. E então, no dia 24 e no dia 31, né, que é Natal e véspera de ano, não teremos a nossa live de domingo, mas que vocês possam, né, como a Enir falou, né, ter mais Jesus, né, não pensar só no alimento, na ceia, nos presentes, mas tirar assim um momento, né, para fazer uma leitura edificante, para chamar a família, acolher todo mundo, fazer uma prece, né, realmente dando algo a Jesus, né, daquele momento ali de gratidão, de respeito, né, de tudo isso que ele nos oferece todos os dias. Então, que a gente possa, na noite de Natal ou no dia 25, fazer isso. Fala, gente, quem não faz, fala, olha, hoje vai ser diferente. Hoje nós realmente vamos nos dedicar ao aniversariante, dar algo de nós para ele. Né? E que ano que vem possamos estar aqui todos os domingos novamente. Esperamos por vocês, que seja uma noite de Natal, de Ano Novo, com muita paz, muito amor e muita luz. Tá? Muito obrigada. Enir, você pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Assim. Senhor Deus, Jesus, nosso modelo e guia, Maria Santíssima, e a tantos outros espíritos bondosos e amigos que trabalham com muito amor pela evolução espiritual do nosso planeta, a nossa eterna gratidão. Não há palavras que possamos expressar para dizermos o quanto nós somos gratos por tanto amor, por tanto carinho por todos nós. Que neste momento, unidos que nos encontramos em pensamentos e em sentimentos, possamos vibrar juntos, todos nós, muita luz, muita paz, muito amor, principalmente a envolver a todos os governantes e os políticos de todo o planeta Terra, para que tenham misericórdia da Terra, para que tenham misericórdia do povo e possam levar a sua administração com mais amor, com mais brandura no coração. Gratidão por tudo que nós temos recebido, por esse planeta, pela encarnação, pelas provas e expiações, e que esse Natal possa ser um Natal com Jesus e com Maria nos nossos corações. Muito obrigada, que assim seja. Obrigado, Enir. Que Jesus possa abençoar todos vocês, hoje e todo sempre. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquem com Deus e ótima semana.